Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso terceiro vídeo da série sobre Roma Antiga e nós vamos falar sobre a expansão romana no período da República. O período da República Romana é o período de maior expansão do Império. A gente vai partir de um pequeno reino, composto basicamente por uma cidade no centro da Itália para um império com territórios nos 3 continentes conhecidos até então. Como que os romanos conseguiram se expandir tanto relativamente rápido? Em termos históricos, foi uma expansão rápida. Primeiras conquistas dos romanos. Primeiro, os romanos dominaram o que tinha em volta deles. Eles dominaram a região do Lácio, a região onde Roma surgiu. Depois do Lácio, eles dominaram toda a Itália central, todo o centro da Itália. Depois eles dominaram a Itália meridional e, por último, a Itália setentrional. Então, meridional é o sul, depois o norte da Itália. Setentrional é o norte da Itália. Então, o Império Romano começa a se formar basicamente onde hoje é a Itália. Eles dominaram da Península Itálica, então eles resolveram partir para mais territórios. E a Península Itálica, vocês sabem muito bem, se não sabiam, vão saber agora. A Península Itálica, que está aqui, ó, um laranja era o Império Romano. Está aqui inserida no Mar Mediterrâneo. Então a Península Itálica é um pedaço da Europa que está entrando no Mar Mediterrâneo. Da Península Itálica, o natural seria que os romanos buscassem ampliar seus territórios pelo Mar Mediterrâneo. Só que já havia um império muito forte e bem maior do que Roma, dominando quase todo o Mar Mediterrâneo, que era o Império Cartaginês, o Império da cidade de Cartago. Cartago que a gente já citou nas aulas de antiguidade, lá quando a gente falou dos fenícios. Cartago era uma colônia fenícia, aqui Cartago. Cartago era uma colônia fenícia, e aí deu origem a uma cidade importante, né? Os cartagineses não são fenícios, mas a cidade surgiu a partir de uma colônia fenícia. E os cartagineses eram grandes comerciantes, assim como os fenícios eram, e eles dominaram ali quase todo o norte da África. Tem aqui territórios na Península Ibérica, entre eles a cidade de Cartagena, ou Cartagena em espanhol. Essa cidade existe até hoje na Espanha. Cartagena é a nova Cartago, então, né, os cartagineses fizeram uma Cartago 2 ali onde hoje é o sul da Espanha. Enfim, as ilhas aqui de Córcega e Sardenha, que é da França e da Itália, ilha da Sicília aqui, que tinha cidades gregas, né, como a Siracusa era uma cidade grega, mas depois foi dominada pelo Império Cartaginês. Então, Roma, para expandir os seus domínios, tinha que derrotar a Cartago. Daí a expressão que os romanos diziam na época, delenda est Cartago, Cartago precisa ser destruída. Só que os romanos não chamavam os cartagineses de cartagineses, não chamavam a cidade de Cartago de Cartago. Por algum motivo eles chamavam a cidade de Punis. Depois vocês podem pesquisar no Google o porquê. Em latim, Cartago era chamada de Punis. Quando Roma entra em guerra contra Cartago pelo domínio do Mar Mediterrâneo, nós temos as Guerras Púnicas. Então daí que veio o nome. Como eles chamavam Cartago de Punis, as guerras ficaram conhecidas como Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas não foi uma guerra, mas foi uma série de conflitos e rivalidades que duraram mais de um século, quase um século, de 264 a.C. até 146 a.C. Então foi do século III até o século IV. Aliás, século III ao século II. E após aí quase um século de conflitos entre Roma e Cartago, finalmente Roma venceu Cartago. E a vitória de Roma sobre Cartago é crucial para que o Império Romano tenha se desenvolvido como se desenvolveu. Se eles não tivessem derrotado Cartago, provavelmente Cartago teria formado o maior império da antiguidade. Provavelmente Cartago teria invadido a Península Itálica e feito um império imenso. Mas acabou sendo o contrário. Os romanos venceram, dominaram os territórios que antes pertenciam a Cartago e ampliaram ainda mais. Aliás, ampliaram muito mais esses domínios. Então, o momento chave da expansão do Império Romano é a vitória sobre Cartago. Estamos aqui reforçando isso. Eu estou falando do Império Romano. Império é o território, mas a gente está no período da República, certo? Como que os romanos se relacionavam com os povos conquistados? Depende. Se Roma domina um lugar e o povo é simpático à dominação romana, se torna aliado dos romanos, os romanos tratavam esse povo bem.
Esse povo podia receber direitos totais ou parciais de cidadania. Como eu falei no vídeo anterior da cidadania, se o povo é ok, é legal para os romanos, cidadãos. Podem virar cidadãos, são cidadãos, têm os mesmos direitos de quem nasce em Roma. Ou, né, dependendo, são aliados, mas não são tão firmes assim, direitos parciais. Então eles administravam dessa forma. Nesses locais, Roma tinha a prática de manter o governo. Então eles dominaram o lugar. Ali tinha um rei. Esse rei vira um representante de Roma, do Império Romano na região. Tem um governo estabelecido ali, eles mantêm esse governo. Isso facilitava para os romanos, porque eles mantinham toda a estrutura de governo, organização, arrecadação de impostos, simplesmente tinham que remeter isso para o Império. Então isso facilitava a administração romana. Porém, havia povos que não aceitavam a dominação romana. Alguns se tornaram aliados depois de apanhar muito. Outros não aceitaram e não aceitaram nunca. Esses povos que não aceitavam, que dificultavam, que protestavam, que se rebelavam, eram considerados povos hostis. Hostil é aquele que não gosta de você. Então os povos hostis eram tratados de forma violenta pelos romanos. Eles podiam, por exemplo, ser capturados e vendidos como escravos. Eles podiam ser expulsos da região onde moravam. Ou podiam até permanecer ali, mas aí Roma mandava um governador romano, um general romano para governar o lugar, tiravam o governante local e colocavam um governador romano, ou mantinham o governador local e mandavam o governador romano para mandar no governador local, cobravam impostos mais pesados e mandavam tropas. Então, nas regiões hostis, tinha soldados circulando o tempo todo para manter a ordem e para evitar rebeliões. Um exemplo de povo que foi considerado hostil pelos romanos, os hebreus. Como a gente viu lá nas aulas sobre os hebreus se rebelaram e tal, e aí o imperador romano mandou destruir Jerusalém, destruir o templo, expulsou os hebreus dali. Então os hebreus é um exemplo de povo hostil. Eles eram maltratados pelos romanos porque eles não aceitavam a dominação romana. Para facilitar a administração desse vasto império que está se formando, os romanos adotaram uma estratégia que outros povos já tinham adotado, como, por exemplo, os persas faziam isso. Os romanos construíam estradas. E os romanos fizeram muitas estradas. E estradas muito boas. Algumas dessas estradas são usadas no mundo até hoje. Vocês vão ver em algum momento, não lembro se nesse vídeo ou se no próximo, vocês vão ver notícias falando de estradas romanas que são usadas até hoje. E eles construíam muitas estradas, partindo de Roma e indo para diferentes regiões do Império. Daí que vem a expressão que vocês já devem ter ouvido, que todos os caminhos levam a Roma. Porque chegou um momento que tinha na Europa um monte de estrada, e quase toda a estrada, se você pegasse ela, em alguma hora você ia chegar em Roma, porque elas eram construídas de Roma para os diferentes pontos do Império. Essas estradas, elas tinham a função ok, de facilitar o transporte de mercadorias, facilitar o comércio, mas o principal era permitir que as tropas romanas chegassem o mais rápido possível em caso de rebelião. Então a principal função dessas estradas era que os soldados chegassem o mais rápido possível. Estourou uma rebelião, o exército tem que chegar rápido para conter essa rebelião. Além dessa questão das estradas, os romanos também criavam colônias, ou seja, mandavam pessoas nascidas em Roma ou em regiões que já tinham adotado a cultura romana, viver em territórios conquistados. Isso tinha o objetivo de manter a fidelidade desses territórios e também o objetivo de levar um pouco da cultura e dos costumes romanos, de incorporar mais esses territórios conquistados a Roma. Então os romanos tinham essa prática de mandar cidadãos romanos formar colônias nos territórios conquistados, para manter esses territórios sob controle. Nesse contexto, o exército vai passar a ter um papel muito importante, e é aqui que a gente vai ver começar a ver uma transformação na república que vai dar origem ao império, que a gente vai ver no próximo vídeo. O exército romano ele começou a ser construído entre os séculos 6 e 3 a.C. Inicialmente, o exército romano não era um exército fixo, não era um exército permanente. A gente pode chamar o exército romano de um exército de camponeses. O que era o exército de camponeses? Você tem lá o agricultor trabalhando, você tem lá o artesão trabalhando na cidade, você tem lá o cidadão romano vivendo sua vida normalmente, e aí o Senado decide entrar em guerra para conquistar um território, para defender uma fronteira, enfim. O que o Senado faz? Convoca os cidadãos romanos. Todo cidadão romano era um soldado. Aí você vai falar assim, igual Esparta que tinha o treinamento permanente? Não, todo cidadão romano era um soldado no sentido de que estourou uma guerra, eu pego arma e luto.
Mas ele não tinha um treinamento constante, não tinha uma educação voltada para a guerra. Ele era um cidadão romano que, quando precisava, lutava, né? Diferentemente do espartano, que a função da vida dele era a guerra. O cidadão romano não. Mesmo assim, o exército romano era um bom exército, porque tinha boas estratégias, bons armamentos, mas não tinha pessoas que viviam exclusivamente de ser soldado. Ser soldado não era uma profissão. Ser soldado era uma necessidade. A cidade precisou de soldados, eu vou lá e luto como soldado. Era meio que voluntário ser soldado. Não exatamente voluntário, eles recebiam pagamento, mas não era algo fixo, era algo temporário. Mas como eu disse, o exército romano era bom porque tinha uma boa estratégia. Uma das formações e das estratégias interessantes do exército romano era a formação de infantaria, que é essa que vocês estão vendo, né? Os escudos à frente, acima e eventualmente aos lados, formando blocos de soldados que avançavam. Vocês lembrarem das aulas da aula sobre Alexandre Magno, que eu falo das falanges do Felipe II, é mais ou menos a falange, só que sem aquelas lanças. São os escudos defendendo. Os escudos em cima para se defender das flechas, os escudos da frente para avançar sobre as tropas inimigas. Então os soldados romanos tinham essa estratégia de andar juntos com os escudos para ir avançando, meio que atropelando as tropas inimigas. Isso era uma forma de avançar com as tropas. Era uma estratégia que funcionou bem, por exemplo, nas guerras púnicas contra Cartago. Outra coisa que Roma utilizava bastante eram os acampamentos militares. Então, eu disse que eles mandavam colônias, né, de cidadãos romanos, mas as regiões conquistadas também tinham acampamentos militares. Do lado esquerdo é um desenho que mostra mais ou menos como seria o acampamento militar. Do lado direito é um vestígio arqueológico. Encontraram as ruínas de um acampamento militar. Se vocês repararem, o acampamento militar ele é quase uma cidadezinha. Tem uma muralha em volta, não são barraquinhas. É uma vila, uma pequena cidade. Nesses acampamentos militares, os soldados viviam de forma fixa em diferentes regiões do Império para que, se houvesse uma revolta ou uma invasão, eles conseguissem se deslocar rapidamente para conter essa revolta ou essa invasão. E, durante muito tempo, os pesquisadores achavam que nesses acampamentos militares viviam só os soldados, mas depois descobriram que não. Arqueólogos encontraram, por exemplo, sandalinhas pequenininhas, que provavelmente eram de crianças, objetos de uso doméstico, objetos de uso feminino. Então, provavelmente, nesses acampamentos, os soldados viviam com suas famílias. Então, os acampamentos viraram meio que núcleos de povoação, núcleos de povoamento. E esses acampamentos foram muito importantes para a difusão da cultura romana, porque o contato dos soldados com o povo que vivia naquela região dominada fez surgir, por exemplo, novas línguas. Do contato do latim que os soldados falavam com a língua dos povos, com as línguas dos povos da Península Ibérica, surgiram a língua portuguesa e a língua espanhola. Do contato dos soldados latinos com os povos da Gália, que foi dominada pelos romanos, surgiu a língua francesa, e assim por diante. Então, os soldados romanos foram importantes também para difundir a língua e os costumes romanos nas diferentes regiões que Roma dominou. E como que esse exército era organizado? O grande trunfo do exército romano nunca foi o tamanho do exército. O exército romano não era tão grande assim. O grande trunfo do exército romano sempre foi a organização. E como ele era organizado? Ele era organizado em legiões. Uma legião romana era formada por 3.000 soldados de infantaria. Soldados de infantaria é o cara que vai pra porrada mesmo, é o cara que vai pra matar e morrer. 1.200 homens de assalto, que são os especialistas nas invasões, nos ataques, e 300 cavaleiros. O cavaleiro é o soldado de elite, é o cara que vai a cavalo, né? Obviamente, é o cara que vai a cavalo, e normalmente ele tem uma posição mais alta dentro da legião, uma posição de comando. Quem comanda o exército são cônsules, tem o cônsul, que é o chefe militar, e você tem o pretor. E você tem os pretores. Os pretores são os que administram a justiça, né, que eu falei que em um outro vídeo que eles têm uma função meio que de polícia, mas havia pretores que comandavam tropas, que comandavam legiões. O pretor que comanda uma legião, ele é o general. Então o general é aquele que comanda uma tropa. E aí começam as confusões. Os romanos, em latim, não tem a palavra general. A palavra general é da língua portuguesa. Os romanos chamavam os generais de imperator. Imperator, em latim, quer dizer
aquele que manda. Então o imperator é quem manda na tropa. Então o general, os romanos chamavam os generais de imperator. De novo, a gente está na época da república, que ainda não é o império, né, no sentido de ser governado por um imperador. Estamos formando um império no sentido de estamos formando um território. Os domínios, tudo que Roma domina é o império, mas quem governa é o Senado, não é o imperador. Mas eles usavam a palavra imperator, que dá origem à palavra imperador, para se referir aos generais. Então todo general era um imperator, é aquele que manda. E os generais que venciam nas guerras, eles tinham muito prestígio social. O general que voltava vitorioso de uma batalha, de uma expedição, ele tinha um prestígio que hoje tem, que teria na nossa sociedade atual um jogador de futebol, né, um atleta famoso, um músico, um artista, enfim. Então eles tinham muito prestígio. E aí acontece o seguinte, né, como eu disse, como eu citei ali na questão dos acampamentos, né, o exército acabou tendo uma função social em Roma. Difundiu o latim, né, o latim passou a ser falado em todas as regiões do Império, e da mistura do latim com as línguas locais surgiram várias línguas modernas hoje, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, enfim. Foram responsáveis por levar a cultura romana para várias regiões do Império, e o exército ele passou a ser um símbolo nacional para os romanos. Ele representava o orgulho e o poder de Roma. Então o exército era o símbolo. O exército era para os romanos o que a seleção brasileira de futebol já foi para os brasileiros. Eu digo já foi porque hoje em dia não é mais tanto, mas antigamente, né, a seleção brasileira representava o orgulho de ser brasileiro, né? A seleção brasileira de futebol vitoriosa, tal, representava o Brasil. Era uma forma de mostrar o que dava certo no Brasil. E o exército romano era isso para os romanos. Ele representava o poder de Roma, representava quanto Roma era poderosa, quanto Roma era grande. Então tinha muito prestígio. E o exército acabou tendo também uma função econômica importante. Então percebam, o exército não é só luta, não é só guerra. Ele tem uma função social, uma função cultural, uma função econômica. Por que uma função econômica? Porque ele expandiu os domínios de Roma. Expandindo os domínios de Roma, o exército traz mais terras para a agricultura, e lembrem-se, na antiguidade, terra é riqueza, terra é poder. Então o exército trazia mais terras. Não trazia só as terras, trazia quem ia trabalhar nessas terras, porque os prisioneiros de guerra eram escravizados. Então você trazia mão de obra, você trazia terra e você trazia quem ia trabalhar nessa terra. A guerra também gerava lucros, porque você tinha os saques, né, os roubos, a apropriação das riquezas das regiões invadidas. Então você tem aumento da mão de obra de escravos, você tem aumento de terras para produção, você tem aumento da riqueza. Então o exército romano era a principal fonte de riqueza de Roma. A principal atividade econômica de Roma era a guerra. Tanto que a gente vai ver que o Império, lá no final, lá nas últimas aulas, o Império entra em crise quando ele para de conquistar territórios. Quando para de conquistar territórios, para de surgir novas terras, para de vir escravos, e aí entra em crise. Mas agora na República é expansão. Está aumentando a quantidade de terras, está aumentando a quantidade de escravos. Então está aumentando a riqueza de Roma. Nesse contexto que o exército está ganhando cada vez mais prestígio, cada vez mais importância social e econômica, o exército passa por uma transformação muito importante. E essa transformação importante é iniciada por esse cara representado nessa estátua, o general Mário. O que acontece? O Império Romano está ficando muito grande. Então, cada vez mais, as guerras são mais longas e mais distantes. Então, podia acontecer de um soldado ir para a guerra e demorar 1 ano, 2 anos para voltar para casa. E como eu expliquei para vocês agora há pouco, o exército romano era um exército de camponeses. Então, o cara é lá um agricultor, foi chamado para a guerra. Ele deixa a sua terra e vai para a guerra. Quando ele volta 2 anos depois, a terra dele está destruída. Já foi invadida. Ou, enfim, a família dele está passando necessidade. Então, cada vez menos valia a pena para os camponeses ir para a guerra. E quem era responsável por recrutar os soldados eram os próprios generais. Então, o general ele tinha a função não apenas de comandar as tropas, mas ele tinha a função de recrutar os soldados. Então, antes, no começo, quando Roma está começando a expansão, o general ia lá para o camponês e falava: fulano, vamos comigo para a guerra? Ele falava: vamos, pelo orgulho, pela glória de Roma, vamos para a guerra. Quando as guerras começam a ficar muito longas, eles começam a perceber que não está valendo a pena, porque quando ele volta para sua atividade normal, ele já perdeu tudo, ele já empobreceu, sua família está passando necessidade, ele já perdeu as terras. Então não está valendo a pena.
ir para a guerra. Então o general chegava para o soldado e falava, e aí soldado, vamos conquistar mais territórios pela glória de Roma? Ele falava, não, tô bem aqui plantando minhas batatas e tô de boa. Não tinha batatas em Roma, batatas eram originárias da América. Tô aqui plantando minhas uvas, tô plantando aqui minhas oliveiras, tô aqui, enfim, tô aqui cuidando das minhas ovelhinhas, tô de boa, não vou pra guerra não. Começou a ficar difícil de recrutar soldados. Aí no ano de 111, o Mário, esse cara aí da estátua, ele teve uma ideia genial. Ele falou, e se eu pagar os soldados? Ofereço dinheiro pra ele. Falo, cara, vamos comigo pra guerra. Se a gente invadir uma cidade e essa cidade tiver ouro, todo ouro que você conseguir carregar é seu. E começa a oferecer dinheiro. Aí o soldado que era camponês falou, tá, mas a gente vai invadir um lugar rico? Vai, você tem a oportunidade de ganhar bastante dinheiro. Tá, então vamos ver se vale a pena esse negócio aí. E aí as tropas do Mário começaram a ter mais soldados, mais gente queria fazer parte das tropas do Mário. E os soldados iam com sangue nos olhos para a guerra, que eles queriam ganhar não só pela glória de Roma, mas eles queriam ganhar para poder levar para casa as riquezas encontradas no caminho. E aí outros generais perceberam que essa estratégia de pagar os soldados era interessante, e aí todos os generais começaram a recrutar os soldados e oferecer pagamento. E aí começa a surgir em Roma a figura do soldado profissional. O soldado que vai se dedicar exclusivamente à guerra, ele vai viver disso. Então, para muitos soldados não valia a pena ser soldado de vez em quando e ser agricultor na maior parte do tempo, porque as guerras eram distantes, eram longas, então era melhor ele se dedicar exclusivamente à guerra. Então, vou trabalhar como soldado, vou ser um soldado profissional. E aí a coisa começa a mudar, porque antes os soldados lutavam pela honra e pela glória de Roma. E agora eles vão lutar pelo quê? Vamos analisar esse documento histórico. É um trecho de uma obra do Tito Livio. Tito Livio é um historiador romano. E ele conta a história do Império Romano, nesse livro, História de Roma. E ele diz o seguinte nesse trecho, ele conta sobre uma situação de um grupo de soldados que invade uma cidade. Prestem atenção nesse trecho. Havia um general chamado Paulo. Então ele está falando aí de uma batalha vencida por esse general Paulo. Paulo chamou os 10 homens mais importantes da cidade e mandou-os levar ouro e prata até a praça pública. Quando o ouro e a prata já estavam amontoados, os legionários receberam um sinal para saquear a cidade. Cada soldado de infantaria receberia uma valiosa recompensa, enquanto 150 mil pessoas foram escravizadas. Então aqui o general Paulo invadiu uma cidade que tinha 150 mil pessoas, portanto tinha mais habitantes que Uruguaiana. Imaginem a seguinte cena, a legião romana, vamos fazer aqui um absurdo histórico, uma legião romana invadiu Uruguaiana, vamos fazer de conta que Uruguaiana está lá na época do Império Romano, invadiu Uruguaiana. E aí o Paulo chega para as 10 pessoas mais importantes de Uruguaiana e fala, peguem todas as riquezas da cidade, tudo que tiver de valioso da cidade e juntam na Praça do Barão. E aí eles vão e juntam tudo na Praça do Barão. Aí ele vira para os soldados e fala, toda a riqueza está na Praça do Barão, no meu sinal vocês podem pegar o que vocês conseguirem carregar é de vocês. E aí os soldados vão e carregam tudo, pegam tudo que eles conseguem carregar é deles. Esse é o pagamento. E toda a população da cidade é escravizada. Então, ele conseguiu as terras da cidade, ele conseguiu uma quantidade enorme de escravos e ainda um bom pagamento para os soldados. Então, para os soldados era bom negócio, para Roma era bom negócio, só não era bom negócio para a cidade que foi invadida e para as pessoas que foram escravizadas. O que acontece? Antes o soldado lutava pela honra e pela glória de Roma. Agora o soldado luta para quem paga ele. Quem paga ele? O general. Então os soldados começam a ficar mais fiéis ao general do que ao Estado. Portanto, eles são mais fiéis ao general do que ao Senado. Quem eles obedecem é o general. Por mais que o general seja subordinado ao Senado, o Senado é um conjunto de velhinhos. O general é um cara que tem 3 mil homens fortemente armados e muito fiéis a ele. Isso fez com que os generais ficassem muito poderosos. Até que chegou um momento que os generais achavam que o poder dele de general não era suficiente, ele queria mais. E aí os generais começam a brigar entre eles para ver quem vai mandar em Roma. E essas disputas entre generais levam a uma série de guerras civis. Então temos um período ali no final da República Romana que você tem um general brigando com outro, soldado romano lutando contra soldado romano, para ver quem vai mandar em Roma. E o Senado vê essa situação aterrorizado, porque o Senado não pode virar para o general e falar, vou te punir. Vai me punir como? Você tem soldados? Eu tenho 3 mil, você tem quantos? Então o Senado virou refém dos generais. Os generais começaram a brigar entre eles para ver quem ia mandar em Roma. É nesse contexto que surge a figura
de Caio Júlio César. E nós falaremos sobre Caio Júlio César no próximo vídeo. Até mais, pessoas!